Esse vídeo aqui é para você assistir sem pressa. Eu quero mostrar para vocês esse livro que é muito antigo, o pessoal já conhece, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, né? Um calhamaço, vamos dizer assim, né? Mas você sabia que esse livro, ele só aconteceu, esse e outros livros do Dostoiévski só aconteceram por causa de uma experiência muito forte que ele teve na vida, e muita gente não sabe disso. Às vezes as pessoas querem separar a obra do autor, mas não é possível fazer isso, porque a obra está totalmente entrelaçada com o autor. Eu tenho um livro aqui, você já vai entender por que eu estou falando isso. Eu tenho um livro aqui chamado Cartas Extraordinárias, e esse livro fala a correspondência de pessoas notáveis, cartas de todas as pessoas que você puder imaginar. E isso é muito interessante, você saber o que uma pessoa escreveu para outra muitos anos atrás, né? Pessoas que nem estão no nosso convívio mais. E aqui nesse livro tem uma carta que o Dostoiévski escreveu para o seu irmão logo após ele ter um livramento de morte, vamos dizer assim, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui. Essa carta aqui é a carta 58 desse livro. O título da carta é Não Chores por Mim, né? Ele escreveu para Mikhail Dostoiévski, que é o irmão dele, dia 22 de dezembro de 1849. Olha o tempo que tem isso, gente. É um achado também que eu quero dividir aqui com vocês que me seguem aqui pelo meu Instagram e pelo meu YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um YouTube agora, Alessandra Literatura. Se você não me segue por aqui, me segue por lá também. Se inscreve, é um canal novo, tá começando agora do zero, mas com certeza, para quem gosta de ler, gosta de boa literatura, você vai amar o canal, tá? Deixa eu ler para você o resumo dessa carta, tá? Presta atenção, hein? Isso aqui é um vídeo para você assistir com calma, vai ficar gravado para você assistir com calma. Quem ama a obra de Dostoiévski vai gostar muito de saber o que eu vou falar aqui agora. Em abril de 1849, o grande romancista russo Fyodor Dostoiévski foi preso juntamente com outros membros do círculo, não vou nem tentar falar isso aqui, tá, gente, em russo, uma sociedade secreta de intelectuais que se reuniam com frequência para discutir literatura. Essa sociedade secreta de escritores russos da época era proibida pelo czar Nicolau I. Eles eram proibidos de fazer isso, mas ainda assim eles faziam. Você sabe que a literatura, a boa literatura, ela sempre foi muito perseguida, né, gente? Em diferentes épocas, a boa literatura ela sempre foi perseguida. 8 meses depois, em 22 de dezembro, os presos foram levados à Praça Semyonov, em São Petersburgo, onde 3 deles foram encapuzados e amarrados em postes. Então eles foram levados para um pelotão de fuzilamento. O pelotão se posicionou para disparar contra esses 3 autores, inclusive o Dostoiévski estava entre esses 3, tá? Houve um silêncio absoluto. Logo, esse silêncio foi rompido pelo ruído dos gatilhos sendo puxados. Então, você imagine por tudo que o Dostoiévski passou. Ele achou que ia morrer naquele momento, gente. Porque ele já estava ali, amarrado num poste, com a cabeça encapuçada, e já tinha escutado o barulho dos gatilhos sendo puxados. Os atiradores começaram a puxar os seus gatilhos, e no último instante, onde eles seriam mortos, a execução foi suspensa e os membros desse círculo foram enviados para a prisão. Então, houve uma ordem de última hora para que essas pessoas, esses escritores, esses autores desse círculo, né, dessa sociedade de literatura, não mate ninguém agora. Eles vão ser jogados dentro da prisão, eles vão ser enviados dentro da prisão. Horas depois que isso aconteceu, o Dostoiévski escreveu uma carta para o seu irmão, Mikhail. Uma carta em que ele contava os terríveis acontecimentos do dia, pedindo para o irmão não se preocupar com ele,
né? Ele dizia nessa carta que ele tinha renascido, né, gente? Com verdade isso, né? Ele tinha renascido pela experiência que ele passa aqui. 5 anos depois de preso, ele é libertado. 5 anos depois de passar por essa experiência de quase morte, né? Ele fica preso 5 anos e depois ele é libertado. Quando ele é libertado, 5 anos depois, adivinha qual livro que ele escreveu? Crime e Castigo. Também escreveu Os Irmãos Karamazov, que são os 2 livros pelos quais o Dostoiévski é mais conhecido. Então, quando você lê essas 2 obras e você sabe do que aconteceu com o Dostoiévski, né? Assim, você entende muito melhor o que ele colocou nessas obras e por que elas são tão importantes até o dia de hoje. Agora eu só dei um resumo dessa carta, mas eu tenho em minhas mãos aqui, né, através desse livro, Cartas Extraordinárias, eu tenho aqui a carta inteira que ele escreveu. Cara, é uma carta grande. Mas assim, para quem gosta do Dostoiévski, eu acho que você vai se interessar muito pelo conteúdo dessa carta. O que ele escreve para o irmão logo após ser livrado dessa morte por fuzilamento. Logo após, ele foi mandado para a prisão e ele escreve essa carta. Essa carta foi escrita no dia 22 de dezembro de 1849. Então você percebe, ele já estava preso. Ele já estava na prisão quando ele escreve essa carta para o Mikhail, seu irmão. Tá? Então, vou ler um pedaço dessa carta só para você entender, né, o que ele passou com as próprias palavras dele. Irmão, meu amigo precioso, tudo se resolveu. Fui sentenciado a 4 anos de trabalhos forçados na fortaleza de Oremburgo, acredito, e depois terei que servir como soldado. Hoje, 22 de dezembro, fomos levados para o campo de treinamento de Semyonov. Leram a sentença de morte, mandaram-nos beijar a cruz e quebraram nossa espada acima de nossa cabeça. Levaram-nos e vestiram-nos com camisa branca. Depois amarraram 3 de nós aos postes de execução. Eu era o 6º. Chamaram 3 de cada vez. Assim eu estava na 2ª leva e tinha apenas 1 minuto de vida. Lembrei-me de ti, irmão, só de ti. No último minuto, só tu estavas no meu pensamento. E só então me dei conta de como te amo, querido irmão. Também consegui abraçar Plessev e Durov, que estavam perto de mim, e me despedir deles. Por fim, soou a retirada, os que estavam amarrados aos postes foram soltos, e anunciou-se que Sua Majestade Imperial nos concedera vida. Seguiram-se as atuais sentenças. Só Palme foi perdoado e foi retomar seu antigo posto no exército. Disseram-me, querido irmão, que partiremos hoje ou amanhã. Pedi para ver-te. Disseram que é impossível. Só posso escrever uma carta. Responde-me o quanto antes. Temo que tomes conhecimento da nossa sentença de morte. Quer dizer, ele tinha assim, medo que o irmão soubesse que ele foi sentenciado à morte, que morreu, mas na realidade ele está escrevendo para dizer que não morreu, né? Vamos continuar aqui a carta. A caminho do campo de treinamento de Semyonov, vi uma multidão. Talvez tivesses recebido a notícia e sofresses por mim. Agora ficarás mais tranquilo no que me diz respeito. Irmão, não estou desanimado nem deprimido. Olha o que ele fala. A vida é vida em toda parte. A vida está em nós, não no que está fora de nós. Terei outras pessoas por perto e ser um homem entre pessoas e continuar sendo um homem para sempre. Não esmorecer, nem sucumbir a qualquer infortúnio que me atinja. Isso é a vida. Gente, vamos pensar, né? O cara ia morrer ali, né? Dostoiévski, que eu tô falando, tá, gente? Tô lendo uma carta dele pro irmão logo após ele passar pelo fuzilamento. Claro que ele não morreu, né? Então, quando ele escreve pro irmão, ele fala isso, ó, eu tô vivo. Cara, eu tô vivo, isso é vida. Eu não tô desanimado. Eu tô bem, porque eu tô vivo, né? Então, vamos continuar aqui.
Essa é a tarefa da vida e eu entendi isso. Essa ideia se incorporou a mim, penetrou em todo o meu ser. Sim, é verdade. A cabeça que criava, que vivia com a nobre vida da arte, que compreendia e aceitava as mais elevadas necessidades do espírito, essa cabeça já me foi arrancada. Restam-me as lembranças e as imagens que concebi, mas ainda não formulei. Elas vão me dilacerar, é bem verdade. Mas restam-me o coração e o mesmo ser que também pode amar, sofrer, desejar, recordar, e isso é vida. Afinal, on volet soler. Agora, adeus, irmão, não chores por mim. Agora, quanto às coisas materiais, olha o que o Dostoiévski fala para o irmão em relação aos seus bens materiais. Meus livros, ainda tenho a Bíblia e várias páginas do meu manuscrito, o esboço da peça e do romance e o concluído um conto de infância já não estão comigo e provavelmente chegarão às suas mãos. Então ele está dizendo aqui das coisas que ele escreveu, né, que não estão com ele, mas que vão chegar às mãos do seu irmão. Coisas que ele estava escrevendo ainda, gente. Muito interessante, né? E eu achei muito legal quando ele falou que ainda tem a Bíblia. Inclusive, para quem não sabe, o Dostoiévski, ele, depois que ele tem esse encontro com a morte cara a cara, ele passou a crer muito mais em Deus, né? Ele viu que realmente foi Deus que livrou ele ali naquele momento de morrer. Então, a história de Dostoiévski, após esse livramento de morte, onde ele seria fuzilado e não foi, isso mexeu com toda a estrutura do Dostoiévski, tá? Ele se transformou numa outra pessoa a partir desse episódio que aconteceu na vida dele. Deixe-me também meu capote e umas roupas velhas se mandares buscá-los. Agora, irmão, talvez eu tenha que percorrer uma longa distância. Preciso de dinheiro, meu querido irmão. Quando receberes essa carta, e se puderes dispor de algum dinheiro, manda-o imediatamente para mim. Agora preciso mais de dinheiro do que ar, para uma finalidade específica. Manda-me também algumas linhas. Portanto, se o dinheiro de Moscou chegar, lembra-te de mim e não me abandones. Bom, isso é tudo. Tenho dívidas, mas o que eu vou fazer? Beija tua mulher, teus filhos, lembra-os sempre de mim, não deixe que me esqueçam. Aqui ele estava se despedindo porque ele ia passar muito tempo preso e ele não sabia se ele ia sobreviver a essa prisão. Então ele fala, talvez nos vejamos algum dia, irmão, cuida bem de ti, cuida bem da tua família, fica em paz e ser prudente, tipo, não faça o que eu fiz, né? Tenha mais prudência para não te acontecer como aconteceu comigo. Pensa no teu futuro, pensa nos teus filhos, vive positivamente. Nunca tive uma vida espiritual tão intensa como agora, foi o que eu falei, né? A partir das coisas que eu já estudei sobre Dostoiévski, essa experiência fez ele repensar a sua vida. Ele repensou a sua vida, principalmente a questão da sua espiritualidade. Ele está dizendo que agora, né, tendo sido livrado da morte por fuzilamento e indo para a prisão, ele está tendo uma vida espiritual mais intensa do que ele tinha antigamente, porque ele está vendo agora que Deus deu a ele uma nova oportunidade. Mas ele se preocupa porque ele não sabe se vai sobreviver a essa prisão. Ele fala assim, porém o meu corpo resistirá? Não sei. Estou doente, tenho escrófula, mas não te preocupes, irmão. Já passei por tanta coisa na vida que praticamente nada me amedronta. Aí eu fui pesquisar o que é escrófula, gente. Eu não sei o que é isso, eu tive que pesquisar. Escrófula é uma tuberculose ganglionar no pescoço. Então a pessoa fica com os gânglios do pescoço muito inchados. Era uma doença comum naquela época, na época de 1800, 1900, tá? Só que não tinha tratamento como a gente tem hoje, né? Eu fui pesquisar também como era feito o tratamento da escrófula, que Dostoiévski tinha nessa doença, e não tinha antibiótico como a gente tem hoje, né? O tratamento era caseiro, era intervenção cirúrgica rudimentar, que muitas vezes levava a pessoa até a morte, né? O Frédéric Chopin, ele também tinha essa doença, a mesma doença que o Dostoiévski tinha, e segundo as minhas pesquisas, ele recebia leite de jumenta, né? As pessoas acreditavam que esse era o tratamento, que melhorava a pessoa, vesicatórias, sanguessugas no local para poder trazer um conforto para a pessoa, banhos sulfurosos, pomadas de iodeto de potássio, era o que tinha na época. Hoje o tratamento é muito mais simples, né?
quem tem essa doença hoje, vamos dizer assim, porque existem os antibióticos aí, mas naquela época não tinha. Então, como ele já tinha passado, né, por esse susto de quase morrer, e agora estava sendo levado para a prisão e ainda tinha essa doença, ele se preocupava em achar que talvez ele não pudesse sobreviver. Mas ele falou, não te preocupes, eu já passei por muita coisa, que venha o que vier. Aí ele fala que vai mandar notícias na primeira oportunidade e vai citando algumas pessoas que ele queria que o irmão entrasse em contato para agradecer, para desejar felicidade. E ele fala o nome aqui de várias pessoas, tá? E depois ele volta. Talvez nos vejamos um dia, irmão. Cuida bem de ti, vai vivendo, pelo amor de Deus, até nos vermos. Fica bem, eu quero te ver de novo, quero te abraçar. Eu quero recordar a nossa infância, a nossa época de ouro, a nossa juventude, as nossas esperanças. Então, gente, essa carta, eu não vou ter como ler toda essa carta até o final, né? Porque é uma carta enorme. Mas, assim, é uma dica que eu dou aqui pra vocês, né? Foi um achado. E justamente 22 de dezembro, onde essa carta foi escrita, é a data de hoje, né? Então, pra você entender que a vida do autor não tá descolada da obra do autor. Foi muito interessante saber que depois dessa quase morte de Dostoiévski, grandes livros surgiram, né? Entre eles, Crime e Castigo. Surgiu após esses 5 anos de prisão de Dostoiévski e dessa quase morte. Então, quando você vai ler agora Crime e Castigo, você já vai ler com uma outra visão, né? O que ele coloca, porque sempre existe muito do autor dentro da obra. Então, você já vai ler o livro com uma outra visão, né? Porque você vai entender um pouco da história e do que aconteceu ao autor. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo.